Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução à semiótica e a figura de Charles Sanders Peirce, né? O Charles, ele era um filósofo, lógico, matemático, né? E cientista norte-americano. Ele é considerado o fundador do pragmatismo, que seria, no caso, um método científico para determinar o significado dos conceitos intelectuais e que a gente não pode confundir com a pragmática. Ele também é o pai da semiótica moderna. Ele definiu a semiótica como uma ciência dos signos, explorando o significado e a construção de sentido em diversos contextos, né, com uma produção intelectual bem vasta. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a definição do signo e a ideia de semiose, né? A definição que o Peirce dá ao signo é que ele é composto por 3 elementos, né? O representante, o objeto e o interpretante, que assim formando uma relação triádica. O representante, ele representa o objeto, porém ele não é objeto, né? Apenas ele substitui ou representa ele sobre um certo aspecto. Por exemplo, vamos falar sobre a pintura ou a foto de uma árvore, né? Que no caso são signos. Elas representam um objeto árvore, porém não é a própria árvore, né? Então, representa o objeto, porém, ele não pode substituir o objeto. Para que haja representação, é necessário um intérprete que, ao perceber o signo, ele cria em sua mente um novo signo relacionado a isso, chamando assim de interpretante. Então, eu pensei na árvore, tô com a árvore na cabeça, porém, eu vou criar na minha mente outro signo relacionado à árvore, chamando assim de interpretante. Assim, o signo ganha sentido através dessa interação mental contínua, que é o que Peirce chama de semiose ilimitada. Aí, a semiose, segundo Charles Peirce, ela é ilimitada, é um processo infinito, né? A forma como a gente constrói o significado e modo como conhecemos é um processo que nunca acaba. Todo pensamento é signo de outro pensamento. Podemos compreender melhor essa ideia pensando na imagem de um espelho, um frente ao outro, né? Ou um dicionário que uma palavra é explicada a partir de outra palavra, por sua vez. Nós precisamos explicar com outra palavra, no caso, um sinônimo, talvez. Peirce destaca que não existe um signo puro, né? Vou falar sobre classificação de signos. Os signos, coisas que representam outras coisas, são o foco principal dos estudos da semiótica, assim como uma parte essencial do nosso dia a dia, né? Interagimos com eles a todo instante e a partir deles extraímos informações importantes para a nossa convivência em sociedade. Aí nós temos as classificações, né? A partir das relações entre signo, objeto representado e interpretante, segundo os conceitos do semiólogo Charles. Aí eu vou falar um pouco sobre a primeira idade. A primeira idade quando a gente interage com um signo, nós podemos passar por 3 níveis de consciência em relação ao próprio signo, ao objeto representado e ao interpretante. Então, a primeira idade é o nível mais básico de interação entre interpretante e signo.
o contato imediato e superficial, onde são percebidos apenas os aspectos qualitativos e pré-reflexivos do signo, como cor, forma, volume, entre outros, né? Esse signo percebido em primeiridade, ele pode ser descrito por predicados monádicos, ou seja, frases básicas que não são passíveis de julgamento. Aí, a secundidade é a segunda categoria de experiência com signos. É a etapa de interpretação básica do signo pelo interpretante, de registro de sentimento involuntário da primeira idade, mas sem o julgamento avançado da terceira idade. A segunda idade, ela pode ser expressada por meio de frases, né, simples e factuais, com base na relação entre o signo e o ambiente, assim como observações e opiniões pessoais do interpretante. A terceira idade é a análise mais profunda do signo pelo interpretante, englobando possibilidades, abstrações e um raciocínio mais complexo. A terceira idade é regida pelo âmbito histórico e cultural de uma sociedade. É o signo pondado dentro do seu contexto, né?